Amigos, eu quero conversar com vocês agora sobre a formação de uma seleção dos melhores jogadores do Clássico Grenal realizado ontem. O Grenal, sabemos, é um jogo diferente. Ao longo da história do Clássico Grenal, por exemplo, eu vejo dois jogadores como os mais importantes nesta relação, como dois jogadores que representam a história do Clássico Grenal e pegam um de cada lado, um do Grêmio e um do Inter, um do Inter e um do Grêmio. Eu pego o Yura e o Valdomiro Vaz Franco. O Valdomiro Vaz Franco e o Yura são, no meu entendimento, os dois jogadores mais importantes, mais identificados com a história do Clássico Grenal. Estes dois atletas têm os meus respeitos profundos e eternos pelo que eles representaram no Clássico Grenal. Mas opinião é assim, eu sei que há muitos outros que pensam de forma diferente, como muitos outros pensarão de forma diferente da seleção que eu vou apresentar a seguir, a minha seleção do Grenal de ontem. Mas antes, eu quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal. Isto. Se você está inscrito, acessou o canal, dá um like. Aí dá um like, dá um joinha, participa, fortalece o nosso canal, compartilha o canal com os teus amigos. Você sabe que esse canal aqui, a sua opinião, ela é sempre interpretada, ela é sempre respeitada e sempre respondida. Nós estamos sempre interagindo, conversando, trocando ideias, porque o importante aqui é isto, trocar ideias, conhecimento. Eu sou o Darcy Filho. Bem, vamos então para a formação da seleção do Clássico Grenal de ontem, com a vitória do Grêmio por 2-1 e que credencia o Grêmio ao título de campeão regional de 2021. Eu, por exemplo, não vejo nenhuma chance do Grêmio perder esse título pelas razões que cercam o Clássico. Diferentemente do Clássico anterior, este agora, a situação para o Internacional está muito pior, por tudo, Libertadores, Clássicos Grenais sem vencer, treinador completamente perdido, bem, mas isso é assunto para depois. Nós até já tratamos anteriormente e retomaremos esse assunto logo a seguir. Agora, a seleção do Clássico Grenal de ontem. O critério principal, você tem que ver o jogador que é identificado com o Clássico Grenal. Você olha ali o cara que no Grenal, e o que não é identificado com o Grenal também é muito importante, né? O Jeromel é um cara identificado com o Grenal. O Dourado não é identificado com o Grenal. Dei dois exemplos, um de cada lado. E para que você perceba exatamente o que representa o Clássico Grenal para o jogador. O Dourado, nas suas próprias declarações, confirmam que ele se perde completamente no Clássico Grenal. E o Jeromel não, o Jeromel cresce, ele até vira finalizador em um Clássico Grenal. Breno foi muito melhor do que o Lomba, não há nenhuma comparação, nem no Grenal, nem fora dele. O Breno é de uma outra turma dos goleiros. Na lateral direita, Rafinha e Rodinei também. Por favor, Rafinha disparado. A zaga, Jeromel, Juan e Barbosa, na complementação com a zaga do Internacional ali, formada por Zé Gabriel, Cuesta e Moisés. A zaga do Grêmio como um todo, a defesa do Grêmio como um todo jogou mais, é titular. Então seria Breno, Rafinha, Jeromel, Juan e Barbosa. Até o Barbosa jogou mais do que os laterais esquerdos do Internacional. Aliás, na lateral esquerda no futebol gaúcho está assim, se você jogar uma moeda para cima, ela cai em pé. É difícil de escolher um bom lateral esquerdo no futebol gaúcho. Aí nós vamos para as demais posições. O Lucas Silva jogou melhor que o Dourado. E é muito fácil explicar. Muitos torcedores, não, mas o Lucas... É simples, meus amigos. Ele tem como companheiro o Maicon e ele tem que correr pelos dois. Basta ver que o Matheus Henrique, quando deixou de correr pelo Maicon, melhorou de produção. E é um alerta que eu já havia passado para todos anteriormente. Olha, o Mateuzinho corre pelo Maicon também e aí joga menos. Quando o primeiro volante, tem o Maicon de companhia, ele tem que correr por dois. O Maicon, infelizmente, já está terminando, mas foi um jogador extraordinário. Então seria o Lucas Silva, o Edenilson, e o Matheus Henrique. O meio de campo que eu formaria. O Internacional colocaria aí, então, o Edenilson nesse meio de campo. E o ataque?
O ataque, o Pereira, o Diego Souza e o Ferreira. A minha seleção do Clássico Grenal de ontem tem somente do Internacional o jogador Edenilson. E não houve nenhuma dificuldade da minha parte em fazer as escolhas, nem para colocar o Edenilson, nem para colocar os outros 10 jogadores do Grêmio. Como também não terei dificuldade em dizer que o trabalho do Thiago Nunes foi superior ao do Miguel Ángel Ramírez. O árbitro foi um bom árbitro do Grenal, não há o que reclamar. Portanto, aí está a minha seleção do Clássico Grenal, com avaliação dos treinadores e também a minha opinião sobre a arbitragem. Sei que muitos poderão não gostar, mas matéria de opinião, matéria crítica é assim. Por isso estou à disposição para registrar as opiniões favoráveis e as contrárias. Um abraço.